Antecipar a participação do esporte aqui no Plantão da Cidade, a Nath Fiuza já está posicionada aqui com uma notícia muitíssimo importante sobre Corinthians e Cruzeiro. Fala pra gente, Nath, boa tarde. Boa tarde, Eustáquio. Um abraço para você, quem nos acompanha aqui no Plantão da Cidade. Pois é, eu cheguei mais cedo hoje porque a notícia é importante. O Corinthians acaba de oficializar a rescisão de contrato com o goleiro Cássio. Ele tinha contrato com o Timão até o final deste ano, mas antecipa, portanto, a sua saída para assinar com o Cruzeiro. A expectativa é que ele esteja em BH já no início da próxima semana para poder ser oficialmente anunciado pelo Cruzeiro e também poder assinar o seu contrato. O Corinthians prestou uma homenagem muito bonita ao Cássio nas suas redes sociais, falando que a camisa 12 é de um legado eterno, falando que o Cássio faz parte da história do Corinthians para a eternidade e também divulgou os números, né? O Cássio deixa o Corinthians com 712 jogos e títulos de muita relevância no currículo, incluindo o Mundial de Clubes e a Libertadores de 2012, 2 campeonatos brasileiros em 2015 e 2017, a Recopa Sul-Americana em 2013, além de 4 campeonatos paulistas. Além de ter anunciado a rescisão, o Corinthians anunciou que haverá amanhã, 11h30 da manhã, uma coletiva de imprensa junto com o Cássio para poder, portanto, oficializar essa saída e o Cássio também se despedir do torcedor, dar as suas explicações. A gente sabe que o Cássio vive nos últimos meses um momento de turbulência com o Corinthians, deixou de ser titular depois de quase 12 anos no clube, agora o titular é o Carlos Miguel, uma insatisfação com as críticas, portanto, haverá essa entrevista coletiva para o Cássio poder falar desse momento e também dessa decisão de deixar o Corinthians. Muita gente achou que isso seria impossível, né? Ver o Cássio vestindo outra camisa. Assim como parecia impossível, por exemplo, ver o Fábio defendendo outro clube que não fosse o Cruzeiro. Mas é a dança das cadeiras do futebol brasileiro e agora o Cruzeiro muito próximo de anunciar o Cássio como seu novo goleiro, uma contratação de peso para o restante da temporada. Tá certo. A gestão Pedro Lourenço já começando com tudo, né? O Pedrinho não tá pra brincadeira não, né? Ele já tinha dito que seria um mercado mais agressivo do Cruzeiro no meio do ano, na janela de transferências. Lembrando, o Cássio vai assinar, deve estar em Belo Horizonte, começar o período de treinamentos. O Cruzeiro que trouxe de volta o Robertinho para ser novamente preparador de goleiros do clube. Ele que trabalhou com o Fábio por mais de 10 anos no Cruzeiro, mas o Cássio só pode estrear em julho, quando abrir a janela de transferências e ele for registrado no BID. Até lá, o goleiro titular do Cruzeiro é o Anderson, que inclusive vem de boas atuações. Ontem, na vitória contra o La Calera pela Sul-Americana, novamente foi importante para o Cruzeiro conquistar esses 3 pontos. E para fechar, Eustáquio, já falando disso, ontem à noite, depois do jogo do Cruzeiro, esse jogo começou às 11h, Alianza e Universidade Católica de Quito empataram. Você lembra que a gente falava aqui, olha, um cenário meio improvável, mas aconteceu. 0-0 jogando no Equador e por causa disso, agora o Cruzeiro depende só de si. É vencer a Universidade Católica de Quito no dia 30 de maio, no Mineirão, para assegurar o primeiro lugar e aí se classificar de maneira direta para as oitavas da Sul-Americana. Legal, então. O Cássio deve chegar quando a Belo Horizonte? No início da próxima semana. Tá certo. Cássio, 36 anos, 1,96 m de altura, grande goleiro pra mim, uma contratação de peso, assim como você considera também. Além da técnica, né, e de tudo que o Cássio já provou na sua carreira, chega com uma bagagem também muito experiente e com esse espírito de liderança, né, para ser mais uma referência técnica também do Cruzeiro dentro de campo, mas também uma referência de vestiário para esse elenco. Um jogador vencedor, né? Você falou os títulos aí, ele seria pra qualquer um. Nath Fiuza, você volta na segunda-feira? Agora na segunda-feira, pode ser? Então tá bom. Ô, Nath, você tem espaço